Olá, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores. Hoje nós estaremos reagindo a um vídeo do diácono Mariano. Isso mesmo, aquele diácono que me acusou de ficar atacando os católicos, como que se eu não tivesse nada para fazer, né? Eu acordasse de manhã e olhasse para o céu e pensasse, puxa vida, hoje não tem nada para fazer, já sei o que eu vou fazer, vou atacar os católicos romanos, né? Então ele fez um vídeo aí a respeito de uma palestra que eu dei lá na Baixada Santista sobre a conversão de evangélicos ao catolicismo, e ele tentou reagir a esse vídeo, mas o negócio não deu certo, tá? Ele não pesquisou corretamente, falou coisa que não devia, ensinou coisas que eu não disse, enfim, é só você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no card também, aqui, não sei onde que fica, mas você pode assistir também a minha reação à reação dele, tá? E agora, um internauta pediu ao site do CACP para que eu reagisse a um vídeo do Mariano a respeito de Maria, mãe de Jesus. E o tema é pesado, o tema é polêmico, o tema é complicado. Por que que os evangélicos odeiam tanto Maria, mãe de Jesus? Olha, quando eu olhei para um tema desse, eu pensei, puxa vida, ou a pessoa, ou ela fez uma pesquisa acurada, profunda, densa sobre o que ela está falando, ou ela está sendo uma desonesta intelectual. Ela está usando de uma fé, ou por pura e completa ignorância do que crê a comunidade evangélica a respeito de Maria, né? Mas enfim, nós vamos analisar o vídeo dele. Tem um outro vídeo de um padre Fábio, não sei das quantas aí, também, que ele está reagindo a este vídeo. Então nós vamos reagir a esses dois vídeos e mostrar com provas documentais, tá? Porque aqui a gente mostra provas de como que os católicos retiram do contexto, inventam mentiras a respeito dos evangélicos, tá? Então vamos aqui, eu vou ter que usar alguns artifícios. Eu vou ter que assistir o vídeo dele pelo meu celular e, ao mesmo tempo, deixar vocês assistindo o vídeo dele aqui pelo meu canal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos responder a um questionamento que eu sempre quis trazer aqui para o nosso canal. De onde vem o ódio dos protestantes? Deixa eu voltar aqui, Ouro. Deixa eu voltar os dois. Vamos lá, agora sim. Vamos tentar aqui. Só um minutinho. No vídeo de hoje, nós vamos responder a um questionamento que eu sempre quis trazer aqui para o nosso canal. De onde vem o ódio dos protestantes por Maria? Para isso, vamos ver a fala aqui do padre Fábio Marim, que responde a esse questionamento. E é óbvio, nós vamos adicionar aqui uma visão teológica mais aprofundada. Não que ele não tenha feito isso, mas ele usa uma linguagem muito simples e nós vamos incrementar aqui depois da vinheta. Está muito interessante. Bom, agora vai vir vinheta dele, tá? Vai vir vinheta. Eu vou colocar no 2x, tá bom? Pra gente passar por cima disso aí. Tá bom? Amor, Pai Magoada, sempre, Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal da Apologética e Catolicismo. Eu sou o Diácono João Vitor Mariano. Eu quer acolher você aqui neste canal. Quando você evangelizar comigo, clique agora em curtir, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E o mais importante de tudo, deixa aqui um comentário, tem interagir com algumas pessoas nos comentários, no decorrer do vídeo, deixa a sua opinião. Também tem colaborado com o conteúdo, vários inscritos colaborando com opiniões teológicas aqui também, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer as pessoas que ajudam esse apostolado, estender a mão para você, possa continuar ajudando, e sobretudo você que nunca fez uma doação, nos ajude nesse propósito de gravar de segunda a sexta, todas as semanas do ano. É tudo catolicismo comigo no curso Católicos. Aprenda a viver a sua fé, faça parte da lista das pessoas que estão estudando catolicismo meu. Sem mais delongas, vamos analisar a fala do padre Marinho aqui, respondendo a este questionamento. De onde vem esse ódio dos protestantes por Maria? Né? Eu não conheço muito bem o padre Marinho, mas vejo muitos conteúdos assim, rodando dele na internet, em podcast, assim, programas de canais de YouTube. Quando começou essa repulsa pela imagem da Santíssima Virgem Maria no meu protesto, sabe? Então, esse início, Eu acredito, eu estou afirmando sem afirmar, porque eu não li sobre isso, eu não tenho muito interesse nisso, mas eu acredito que vem a partir do pentecostalismo. que é uma forma de desfigurar de maneira generalizada tudo que recorre à Igreja Católica. Muito bem. Você ouviu ele falar que esse ódio por Maria vem do
pentecostalismo. Veja, ele nem teve o cuidado, né, de falar assim, olha, algumas pessoas dentro do movimento pentecostal, eles tratam Maria de uma forma assim, um tanto quanto odiosa, ou algo parecido, ou eles têm ódio, como ele está usando aí, eles têm ódio por Maria, né? Ele nem teve esse cuidado. O que que ele fez? Ele colocou num bolo só todas as igrejas pentecostais a respeito desse tal ódio fictício que ele mesmo criou a respeito de Maria. Nós vamos ver que o diácono vai dar um exemplo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele vai colocar um pastor falando ali, né? E eu dou razão para esse pastor, já que esse pastor não está falando sobre Maria, a mãe de Jesus. Mas vamos deixar o vídeo rolar aí. Então, a gente percebe aí que esse padre, ele fala que o ódio vem principalmente das igrejas pentecostais, tá? Vamos deixar ele falar aqui então, mais um pouquinho. Tudo que recorde a Igreja Católica. Eu quero ir comentando com vocês os trechos aqui, tá? Essa parte aqui é muito importante eu já fazer um apontamento teológico. O ódio por qualquer devoção autêntica, cristológica ou mariana é oriundo do mal, né? Quem pode odiar nosso Senhor Jesus Cristo? Quem pode odiar aquela que trouxe o Salvador do mundo? Conforme João 1,14, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. Quem pode odiar as coisas de Deus? Quem pode odiar o plano de salvação? O mal, né? Então isso é oriundo da Bíblia. Vocês vão se recordar muito bem daquele momento em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é um dos únicos momentos onde Deus vai direcionar a sua voz para o inimigo dele, Satanás. Aquele momento ali, colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela, que se Deus a serpente, que simboliza ali o mal, não é mesmo? São Justino de Roma, ele vai fazer uma releitura aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 15, obviamente fazendo isso a partir do Novo Testamento, dizendo que agora a nova Eva é Maria. Assim como o novo Adão é Cristo. Enquanto Eva se abriu ao desvio, à mentira e à morte, Maria se abriu ao caminho, à verdade e à vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. Então, por isso que São Justino ele vai ser um dos primeiros a fazer essa ligação, dizendo, olha, Maria é a nova Eva. Então, quando aqui há essa declaração que Deus Pai dizendo, colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência dela, a guerra entre o bem e o mal, Maria é inserida. Então, a origem do ódio para com qualquer devoção mariana é maligna. E doe a quem doer. Então, nós precisamos lembrar alguns fatos aqui. Deixa eu corrigir aqui o Mariano pelo seguinte, isso é um vício católico, né? Vem do erro da Vulgata, acreditar que ali quem pisaria na cabeça da serpente seria Maria, né? Eu já mostrei isso aqui, né, em outros vídeos, mostrando que quando São Jerônimo ele traduziu a Vulgata Latina, ele não cometeu esse erro. Isso foi interpolações posteriores, tá? Os próprios católicos falando, estudiosos católicos falando. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, não diz absolutamente nada sobre Maria, nada. A mulher ali é a mulher Eva, é a descendência de Eva, porque Eva é a mãe de todos os seres viventes. Tanto é assim que o versículo de baixo continua falando desta mulher, que seria Eva. Então não tem nada a ver com Maria, e muito menos que haveria uma guerra a partir de Apocalipse capítulo 12 entre Maria e a serpente, entre Maria e o diabo. Então, segundo a versão aqui do Mariano, aqueles que odeiam Maria está fazendo a vontade de Satanás, né? Neste caso, né? Segundo essa interpretação católica, mas não tem base exegética alguma. Eu gostaria que algum católico me provasse que Gênesis capítulo 3, versículo 15, está falando de Maria quando fala de mulher. Sendo que no versículo abaixo está falando também de mulher e se referindo a Eva.
e não a Maria. Porque se fosse assim, né, no mesmo fôlego, Deus fala, né, no versículo 15 e 16, fala sobre a mulher. Mas que mulher é essa? É identificada como Eva, não é Maria. Tá certo que a descendência a descendência da mulher esmagaria a serpente e colocaria essas duas descendências em colisão uma com a outra, em confronto. Mas quem é o descendente de Eva? Jesus. Jesus é o descendente de Eva. Aqui não está em voga a Maria. Apesar dele citar aí Justino, Irineu, se não me engano, ele vai fazer uma recapitulação aí da salvação, mas com foco em Cristo, não em Maria. Tanto Irineu quanto Justino não está falando que Maria é imaculada, que Maria é rainha dos céus, que Maria é intercessora, que ela é corredentora. Ele está com foco em Cristo Jesus, para falar da salvação em Cristo. E Maria entra como uma coadjuvante, não como principal personagem, tá? Não é a atriz principal. O ator principal é Cristo ali, tá? Ela entra como uma coadjuvante e isso tem a ver com textos apologéticos, tá? Por quê? Porque eles estavam trabalhando com a polêmica contra os gnósticos. E os gnósticos negavam que Jesus tinha vindo em carne, né? Portanto, se Jesus não vem em carne, qual que é a figura de Maria nessa história? Né? O que dizer de Maria? Ela deu à luz a uma ilusão, então? Então, partindo desse pressuposto, aí sim os pais da igreja inserem Maria como uma complementação do argumento cristológico contra os gnósticos. Tá? Não podemos perder este foco aí, porque os católicos gostam de deturpar a história dos pais da igreja, né? Tudo que eles falam sobre Maria, olha, tá vendo Maria, como se os pais da igreja estivessem pensando em Maria, como pensa hoje a igreja católica. Caso que não é. Mas vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que ele tem a dizer mais. Vamos lá. E doe a quem doer. Então nós precisamos lembrar alguns fatos aqui, e antes de continuarmos com a fala do padre, que está bem interessante, eu queria relembrar. A fala tá bem interessante, nós vamos ver a fala dele. Já reagimos aqui no nosso canal, eu vou colocar aqui para vocês se lembram desse pastor aí? Esse pastor, ele ficou muito conhecido nas redes sociais por causa de um relato que ele faz e o que eu queria mostrar para vocês. Não quero ressuscitar aqui tretas, até porque eu já respondi a esse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês aqui a fala dele. A imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um satanás fantasiado de azul lembrar da cidade. Só traz maldição para nossa cidade. Aquilo lá é ponto de contato inferno. Então olha aqui. Veja bem, o que esse pastor está falando, eu não estou apoiando e não estou abonando a reação dele. Ele tem lá os seus motivos, não sei o porquê. Na cidade dele, o prefeito resolveu colocar uma imagem de Aparecida na cidade, e é por isso que ele está revoltado. Aparecida não é a mãe de Jesus. Ela não é a mãe de Jesus. Ela é algo cultural brasileiro. Não é nem uma aparição, como foi em Fátima lá, construir toda uma história de aparição, né? Se fosse aqui, né? Tudo bem, mas nem aparição é. Eles pegaram a história que pescadores lá pescaram a metade de um boneco lá de gesso, né? Um pedaço de gesso, sem a cabeça. E ali, todo negro, tudo por causa que estava no rio, né? E ali depois toda a versão veio que ela era uma escrava, era negra, Maria veio representar os escravos, porque havia escravidão no Brasil. Tudo mentira isso, tudo mentira. É uma imagem negra porque ela foi escurecida porque estava muito tempo na água. Mas enfim, é uma imagem que pescaram, depois pescaram a cabeça dela. Olha que coisa maluca, gente. Olha, isso é fé cristã? Isso é fé cristã? Pegaram um pedaço de imagem quebrada, colocaram a cabeça nela e falaram que isso aqui é padroeira do Brasil. Isso é padroeira do Brasil.
A gente nem sabe de quem que é, de qual imagem é isso, o que que representa aquela imagem, mas colocaram como Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, agora é a padroeira do Brasil, né? Mas a Aparecida não tem nada a ver com a Maria da Bíblia, a mãe de Jesus. Não tem nada a ver. De fato, esse pastor, ele não está condenando Maria, mãe de Jesus, e isso está sendo deturpado pelo diácono. Ele está contra a imagem de Aparecida, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a Maria, a serva humilde lá de Nazaré. Tá? E que isso fique bem claro aqui. Então, o diácono está usando um vídeo totalmente fora do contexto para trazer um tema mais polêmico, ainda mais pesado que esse padre aí, esse tal de Fábio, vai querer mostrando que os pentecostais, né? Mas vamos deixar aqui, se não for falar mais sobre o pentecostalismo, eu vou mostrar aqui, tá? O que crê o pentecostalismo a respeito de Maria, mãe de Jesus. Deixa eu ver aqui. Então, olha aqui a fala dele, que é uma fala muito incisiva, perigosa, né? Porque ele ataca os católicos aqui. Para quem não sabe do contexto, colocaram uma imagem na entrada de uma cidade e esse pastor falou isso aqui. Imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então ele fala que a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, os símbolos japoneses, que eu imagino ser cultura daquela cidade, representam os cidadãos. Mas a imagem da mãe de Jesus, não. E chama a imagem, você ouviu aí, né? Aparecida não é mãe de Jesus, que fique bem claro disso. Para que isso não saia da minha boca nem em forma de ensino e nem em forma de esclarecimento aqui para você, ele chamou a Virgem Maria de inimigo de Deus. Veja, olha o que ele está falando, que ele chamou a Virgem Maria, ele em nenhum momento fala da Virgem Maria. Ele em nenhum momento toca sobre a mãe de Jesus, está falando sobre uma imagem católica brasileira. A não ser que o diácono possa me mostrar na Bíblia ou em livros apócrifos, né? Porque toda a mariologia católica é baseada em livros apócrifos. Mostrem na Bíblia ou em algum livro apócrifo onde que Maria de Nazaré, é chamada de Aparecida. Não é chamada de Aparecida, porque isso é algo cultural brasileiro. Foi uma história, uma lenda aqui que pegou, e a Igreja Católica, como sempre, transforma a lenda em dogmas, né? Transforma a lenda em devoções. Enfim, é isso que aconteceu. Então, o diácono aí, ele está usando aí de modo indevido a fala desse pastor. Em forma de esclarecimento aqui para você, ele chamou a Virgem Maria de inimigo de Deus. Para ficar uma linguagem mais direta para você entender. Então esse aqui é o ódio dos protestantes, e eu concordo com o padre. Geralmente isso vai ser oriundo aí de ensinos de pentecostais, mas pasmem, muitos reformados também utilizam esse tipo. De ensinos de pentecostais, ensinos de pentecostais, tá? Ele deixou isso bem claro. Aí ele falou, tem muitos reformados também que falam isso, mas ele não mostrou nada, ele não provou nada, né? Então, é uma fala irresponsável, e a gente vai denunciar essa fala aqui. Maria de inimigo de Deus. Né? Deixa eu pular aqui, que nós estamos ao vivo, né? Tá meio difícil aqui, deixa eu ver. Para ficar uma linguagem mais direta para você entender. Então esse aqui é o ódio dos protestantes, e eu concordo com o padre. Geralmente isso vai ser oriundo aí de ensinos de pentecostais, mas pasmem, os reformados também utilizam esse tipo de linguagem, nós podemos provar isso aqui. No entanto, por que eu coloquei essa questão das imagens? Porque é justamente agora o ponto que o padre Fábio Maria vai entrar. Vamos ver. Então vem aí o ódio pelos ícones, né? Vem o ódio. Aí o negócio da aliança e a Arca da Aliança entrando lá. Isso aí é o segundo católico, né? Que também faz um trabalho de apologética na internet. Ele acabou de falar, se bem que agora habitas das igrejas protestantes estão aí com a Arca da Aliança, o simbolismo, né? Vamos ver. A Arca da Aliança. Porque o ser humano, ele tem a necessidade da catequese visível. O cristianismo, ele não cria a noite do dia como eles acusam, nós absorvemos as imagens, as estátuas do Império Romano. Não.
Nós absorvemos a inteligência humana de compreender que os simples, que os pequenos, que não sabem ler a catequese, que não sabem ler as escrituras, enxergam a catequese por meio de símbolos. Por isso a Igreja Católica como Bom, agora ele vai falar sobre a questão, ele vai sair um pouquinho sobre o tema e vai entrar falando sobre questões de imagens. Mas veja bem, a acusação ficou. O ódio começa principalmente pelos pentecostais. Tá? Isso ficou bem claro na fala dele. Agora, isso é verdade? Claro que não. E eu tenho como provar isso. Por exemplo, em 1998, esse assunto já tinha virado uma polêmica já, porque um padre acusou os evangélicos na época que os evangélicos odiavam Maria, a mãe de Jesus, simplesmente porque nós temos uma visão completamente bíblica de Maria, enquanto os católicos não. Os católicos transformaram Maria em um ídolo, em uma semideusa, tá? Tão poderosa quanto as deusas pagãs da antiguidade. Esta é a verdade. Eu costumo falar que a religião católica é uma religião mariocêntrica, não é uma religião cristocêntrica, é mariocêntrica, né? Desde quando você leu entre os pais da igreja alguém saudando o outro com Salve Maria? Onde isso? O que os católicos romanos fazem hoje, né? Orando a Maria, pedindo a intercessão de Maria. Onde você vê Justino, Irineu, que ele citou aí, né? Inácio, ou um desses grandes pais da antiguidade, fazendo menção de que Maria é nossa intercessora, pois Aparecida, e com todos essas dezenas e centenas de títulos marianos, aparições para todos os lados. Aonde você vê isso na patrística? E outra, aonde você vê isso na Bíblia, que é o mais importante, que é a revelação completa de Deus e infalível. Os pais da igreja não são infalíveis, enquanto a Bíblia, ela é de fato infalível, a infalível palavra de Deus. Mas vamos agora, então, dar continuidade, vamos mostrar para eles como que eles estão redondamente enganados. Os pentecostais odeiam Maria? Bom, como eu já disse, em 1998, surgiu uma polêmica aí com um padre acusando os evangélicos de odiarem Maria. Na ocasião, o pastor Natanael Rinaldi, saudoso pastor Natanael Rinaldi, que eu convivi, tive a honra de estar ao lado dele nessas lidas apologéticas, ele fez um artigo na revista Defesa da Fé, que é essa revista aqui, olha, que você pode acessar na internet e até baixar, porque não existe mais, tá? Defesa da Fé. Odeiam os evangélicos Maria, mãe de Jesus. Justamente colocou lá aquele episódio, né, da santa. Novamente, aqui não é Maria. O bispo Von Helder, ele não estava chutando Maria, a mãe de Jesus, estava chutando uma imagem de Aparecida. Agora, os católicos tomaram isso como se fosse a mãe de Jesus, o que é impossível, né? Mas enfim, aí o pastor, no ICP, você pode acessar aí o site do ICP, todas as matérias da revista Defesa da Fé estão aí, tá? Inclusive muitas matérias minhas que eu escrevi para a revista Defesa da Fé também. Mas nessa ocasião o pastor escreveu esse artigo muito bom, Odeia os evangélicos Maria, mãe de Jesus? Aí ele vai falar, repetimos, não odiamos Maria, mãe de Jesus, só queremos vê-la no seu próprio lugar, indicado na Bíblia. Como poderíamos odiar Maria? É uma acusação sem fundamento. Em toda a literatura evangélica sobre a identidade de Maria, não pode ser encontrado algo que possa justificar essa acusação tão absurda. Amamos Maria como mãe de Jesus, conforme apresentada na Bíblia. E agora, a cereja do bolo. Sabe quem é o pastor Natanael? Da Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do Brasil. Portanto, ele era o pentecostal, representando aqui não só pentecostais, mas todos os evangélicos brasileiros, de modo geral, né? Agora você me pergunta, será que não pode ter ninguém que possa falar mal de Maria entre os evangélicos? Eu acho que pode, né? Em qualquer grupo humano, você vai encontrar um que vai destoar. Sempre vai ter uns malucos, né? Ou por ignorância pura, por falta de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, de piedade cristã, de história da igreja, não sabem, né? Não conhecem, então sai falando algumas coisas idiotas por aí a respeito de Maria. Pode ter um ou outro, mas você não pode pegar
uma pessoa que não é nem o caso desse pastor citado pelo Mariano, não foi nem o caso dele. Mas eu já conheci, né, uma moça que falou coisas horríveis de Maria, que era evangélica. E nós precisamos corrigir isso. E na ocasião eu tive que corrigir. Então, não é a comunidade evangélica. Aqui o pastor Natanael está deixando muito bem claro qual é a posição da comunidade evangélica pentecostal a respeito de Maria. Mas não tem só isso, tá? Por exemplo, a maior revista de escola bíblica do país e talvez do mundo, que a Lições Bíblicas da CPAD, que é o órgão de comunicação doutrinária das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Essa revista ela é publicada e vai para, literalmente, todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil. E aí, em 2017, no segundo trimestre de 2017, eles soltaram uma lição. E olha que título curioso, né? Deixa eu ver aqui. Maria, a mãe de Jesus. Quem era Maria? Suas qualidades e seu caráter. Ela era virgem, ela era agraciada, tinha a presença do Senhor, ela era bendita entre as mulheres. Então o título é sobre Maria, olha que interessante, mas não é para desonrar Maria, xingar Maria, odiar Maria. Aqui o título é Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Poxa vida, mas que decepção, não é, padre? Então os evangélicos não odeiam Maria? Eu pensei que ele ia xingar Maria nessa lição. Eles iam cair de pau sobre Maria, né? Massacrando Maria. Mas não, olha aqui. Tomando Maria como um exemplo. Mas fica só nisso? Não. Apesar dessa ser a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo, tá? Do mundo, tá? Essa revista foi para todos os evangélicos pentecostais da Assembleia de Deus, que representa aí uma porcentagem enorme, não só de evangélicos, mas de pentecostais, tá? Vamos colocar aí uns 80% dos pentecostais, talvez eu esteja errado, mas uns 80% dos pentecostais são da Assembleia de Deus, a maior denominação. Tem mais de, eu não sei agora a estatística, mas até onde eu sabia, tinha mais de 3 milhões de membros no Brasil. 13 milhões, só no Brasil, né? Então, esse padre está falando coisas que ele não sabe, ele não pesquisou, ele está chutando. E o pior, a partir de um preconceito nato contra os evangélicos. Mas vamos ver mais coisas aqui? Eu separei aqui algumas coisas interessantes, olha. Não é esse, é isso aqui. Não, também não é esse. Deixa eu ver, é aqui, olha. Isso. Essa aqui são pregações evangélicas sobre Maria, mãe de Jesus. Na biblioteca do pregador, que a maioria é pentecostal, né? 5 lições que Maria, mãe de Jesus, ensina para as mães. Este artigo destaca ensinamentos de Maria que podem inspirar as mães cristãs. Mas que decepção! Nada de misoginia, nada de ódio a Maria, nada de ataque a Maria. Mas que coisa, né? Então os evangélicos pentecostais não odeiam Maria? Pelo visto não, né, padre? Mariano, você checou isso antes de você fazer um react a esse vídeo irresponsável desse padre Fábio Marinho? Não, né? Como sempre, não. Pregação sobre Maria, mãe de Jesus, exemplo de fé e devoção. Uma reflexão sobre a vida e o testemunho de Maria, enfatizando sua fé, humildade e submissão à vontade de Deus. Outra pregação pentecostal aí agora em outro site, né? Maria, a mãe de Jesus. Este sermão aborda aspectos olha, pasmem, olha aqui, da pureza e submissão de Maria, destacando lições para os cristãos. Está lá no site O Pregador Fiel. Também é um site, se eu não me engano, pentecostal também. Aí nós temos um outro, olha. Maria, bem-aventurada entre as mulheres. Ah, mas não pode ser. Mas os evangélicos pentecostais deveriam estar odiando Maria. Essa não foi a fala do padre, do Mariano? Mas pelo jeito aqui, Maria, ela é chamada de bem-aventurada pelos pentecostais. Olha que ironia, né? Uma análise sobre o que a Bíblia ensina e não ensina sobre Maria, oferecendo uma perspectiva evangélica. E por último aqui, eu poderia citar mais, tá? Mas o vídeo ia ficar muito longo. As 5 qualidades de Maria, mãe de Jesus. Um estudo que destaca as qualidades de Maria como humildade e obediência, oferecidas de exemplo para os
cristãos evangélicos, protestantes, sobretudo pentecostais, não é? Então nós temos aqui, no mínimo, várias pregações que foram pregadas em igrejas sobre Maria. Eu mesmo já preguei sobre este tema, Maria como exemplo de fé para nós cristãos. A minha igreja, no final do ano passado, os jovens da igreja fizeram um musical onde falava sobre Maria, inclusive com telão lá, passando algumas cenas, né, do nascimento de Jesus. Mas o tema voltava-se para Maria como a serva humilde de Deus, né? Então, longe dos pentecostais, ou os evangélicos, ou os protestantes, odiarem Maria, como disse de um modo irresponsável esse tal padre Fábio Marinho, e por sua vez também seguiu o mesmo pensamento o diácono Mariano, longe disso nós colocamos Maria no seu devido lugar. E onde é o lugar de Maria? Onde a Bíblia coloca. Não exalta Maria como uma semideusa, como diz ou como afirma o catolicismo, e nem rebaixa Maria como uma mulher simplesmente comum, né? Simplesmente uma qualquer. Não, ela está na mesma categoria que os grandes heróis da Bíblia estiveram. Moisés, Paulo, Elias e por aí vai, né? Então a gente percebe como que essas falas desses padres é mais movidas por preconceito do que pela verdade, né? Eles não buscam a verdade. Isso aqui, gente, não está escondido, está na internet. Você pode buscar na internet isso aí, né? Agora, acabou? Não, tem mais coisas. Por exemplo, vamos mostrar aqui, né? Olha, esse pastor aqui, é o Felipe Seabra, ele está pregando um sermão sobre Maria. Olha o título, Pregação Evangélica sobre o chamado de Maria, Mãe de Jesus. Preste atenção nas palavras iniciais que ele vai proferir sobre Maria. Vê se está carregada de ódio essas palavras, como disse o padre. Hoje eu quero falar de uma mulher que foi chamada por Deus poderosamente e é uma mulher assim, fantástica na Bíblia. Talvez uma das maiores protagonistas femininas da Bíblia. E se você ouviu essa minha frase tão forte assim, você já deve estar imaginando quem seja, né? É aquele nome que muitas mulheres receberam já esse nome e que no interior metade da cidade se chama de Maria, né? Quem tem uma mãe, uma avó ou é chamado de Maria aqui? Tem alguém que tem? Tem uma galera grande, né? Porque se tornou uma referência para muita gente. Então, nós vimos aí, então, né, que longe de ser, né, o ódio que tanto o padre está querendo atingir os evangélicos, né, você está projetando em nós evangélicos aquilo que você sente por nós, como se nós tivéssemos sentido este ódio que você sente por nós contra Maria, a mãe de Jesus. Vamos voltar para o vídeo aqui do... Não. Vamos continuar. Tem mais vídeo aqui que eu quero mostrar para você. Só que eu não vou passar, tá? Olha aqui esse pastor aqui, o Yuri Gerhard. Maria, a mãe de Jesus. Outra pregação sobre Maria. Esse outro pastor aqui, o Cântico de Maria, a pregação sobre Maria, a mãe de Jesus Cristo, do Pascoal Peragini. Esse aqui, com certeza, é pentecostal. Ele está numa praça, num culto ao ar livre. Isso aqui é costume das Assembleias de Deus fazer. Tá? Só pentecostal faz isso. É muito difícil você ver alguém que não seja pentecostal pregando em praça pública. Pode até ter, mas o padrão aqui é que seja pentecostal. Olha a pregação dele, desse pastor Williams. O exemplo de Maria, mãe de Jesus, pregação evangélica. Padre, parece que ele não está aqui tentando externar um ódio contra Maria, não é verdade? Ele está aqui pregando Maria como um exemplo, né? E isso é algo que inédito, porque eu nunca vi alguém pregar Maria num culto ao ar livre. Outro pastor muito conhecido aí, pastor Hernandes Dias Lopes, né, da Igreja Presbiteriana, o título da pregação dele é Maria, Mãe de Nosso Glorioso Salvador. Outro pastor aqui que não está odiando Maria de modo algum, né? Longe disso, está exaltando Maria. Outro, pregação sobre Maria, Mãe de Jesus, uma mulher cheia de virtudes. Poxa vida, nada de misoginia, nada de complexo de Édipo, nada de odiar Maria, não é, padre? Diácono Mariano,
infelizmente vocês vão ter que dormir com essa, né? Nada de odiar a Maria. Tem mais um aqui. Dessa vez uma pastora, né? Olha o título da pregação. A pregação da história de Maria, mãe de Jesus. Maria, a maior mulher da humanidade. Poxa vida, nada de misoginia, né? Nada de ódio a Maria, não é, diácono? Pelo visto, o que o diácono entrou, e entrou de gaiato mesmo, porque ele não teve a pachorra de realmente verificar se isso que esse padre falou é realmente verdade. Mas ele tomou como verdade algo que é uma completa desonestidade regada de uma enxurrada de ignorância, né? Uma enxurrada de ignorância. Mas deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Não, eu acho que é isso, né? Então, desde 1998, a gente já vem tratando de reagir contra essas acusações. Na época não existia rede social, não existia internet, né? Aqui nós tínhamos o quê? Revista. E essa era a revista de maior circulação de apologética no país, a Defesa da Fé. Então aqui, os Odeiam os Evangélicos Maria Mãe de Jesus, nós vimos que um pentecostal disse claramente que não, que isto é um absurdo. Vamos voltar então para a fala aqui do padre, né, exposta aqui pelo diácono Mariano. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só ajustar o meu celular para tentar acompanhar de modo simultâneo. As escrituras enxergam a catequese por meio de símbolos. Por isso a Igreja Católica, como mãe, coloca os símbolos à disposição da catequese em favor dos pequenos. Então essa aqui é a fala que o Bom, deixa eu dar continuidade aqui, deixa eu ver, só ajustar aqui. E analisar, até porque o restante do vídeo ele vai falar sobre aspectos bíblicos. Então, encerramos aqui não a participação do padre, ao contrário, né? Eu estou reagindo ao conteúdo dele, mas essa é a segunda parte dessa temática. As imagens, os ícones, que são atacados, né, pelos protestantes. Esse ataque Agora ele vai falar sobre os ícones, né? As imagens, já mudou a tonalidade, porque o padre mudou lá. Então ele está reagindo ao vídeo, então ele vai também defender as imagens e vai falar que nós, evangélicos malvadões, nós atacamos os católicos, né? Que os católicos adoram imagens de escultura. É verdade? É verdade. Ele vai citar aqui algo que é, vamos dizer assim, a fé no papel, mas quando a gente vai para a fé na prática, para a praxe do catolicismo, a gente vê que é completamente diferente. O que eles dizem no papel não mostra em realidade, tá? É completamente diferente. No papel, há o verniz de cristianismo, de piedade, de ortodoxia, enquanto quando você vai para a prática, você vê um paganismo escancarado que os católicos fazem com as suas imagens. Não há nada, e eu falo sem medo de errar, não há nada que um católico faça com as suas imagens que um pagão não faria com as suas imagens, seja na época de Cristo, seja na época de Elias, de Moisés, seja na época dos pais da igreja, seja atualmente. Porque tem muitos pagãos ainda, o paganismo está revivendo, né? Revivendo aí, redivivo, né? O paganismo está redivivo nesse nosso século XXI, enfim. E eles têm todo cuidado com as suas imagens. Eu fiz até um vídeo uma vez, reagindo a um missionário católico aí, falando sobre este tema, e eu mostrei como os pagãos, né, outras religiões são consideradas pagãs pelo catolicismo, negam que adoram imagens ou que prestam honra a essas imagens, no sentido de que essas honras, esse amor, essa veneração, essa adoração vai diretamente para a imagem. Aliás, o argumento que os pagãos usam para defender as suas imagens é o mesmo argumento utilizado pelos católicos para defender as suas imagens. Incrível, né? Incrível. Então, entre a teoria e a prática, há um abismo enorme, né, nessa questão das imagens. Mas isso a gente pode alargar para outras doutrinas católicas também. Mas vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que ele tem a dizer. que acontece muitas vezes de forma injusta, todo mundo sabe disso. Nós temos visto ataques aí à fé católica, justamente eles utilizam o Êxodo 20, vocês estão cansados de saber o Salmo 115 para dizer:
olha, a devoção mariana, ela é errada, é maligna por causa das imagens, e usam as imagens aí para atacar os católicos. Embora o padre utilize uma linguagem mais popular, dizendo, olha, a igreja utiliza as imagens para o povo simples, que talvez ali não tem um esclarecimento para ler os sagrados textos, e a imagem, né, tudo aquilo que é alegórico, podemos dizer assim, simbólico, leva o homem a uma reflexão. Então, isso tem um sentido muito bonito, mas nós podemos aprofundar um pouquinho mais. Para isso, eu quero utilizar o catecismo da Igreja Católica. Aqui agora ele vai falar sobre o catecismo da Igreja Católica, né? Mas deixa eu comentar uma fala dele aqui. Ele fala que nós acusamos os católicos de adorar Maria por causa das imagens. Não, não é por causa das imagens. Mesmo se os católicos não tivessem imagens de Maria, o que eles fazem com Maria já é uma idolatria, já configura idolatria. A Bíblia já prescreve isso. Com imagem ou sem imagem, existe ídolo. O ídolo não está atrelado à imagem. O ídolo está atrelado à posição que ele ocupa no coração. Eu fiz agora um short, e está no meu Instagram também, sobre o que é idolatria. Por exemplo, uma avarenta, ele é idólatra? Mas ele tem alguma imagem para adorar, para configurar a idolatria? Claro que não, mas o ídolo está no coração dele e está. Agora, esse ídolo, ele fala que está acima de Deus? Qual avarento que fala que coloca o dinheiro acima de Deus? Nenhum. Mas a gente sabe que no máximo, tá? Ou no mínimo, né? O dinheiro está a par com Deus. Então, idolatria não é você colocar alguém ou alguma coisa acima de Deus. É você colocar na mesma posição que Deus. E a gente percebe que os católicos fazem isso com Maria. Olha os livros As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, ou aquele livro A Verdadeira Devoção de Nossa Senhora. Eu esqueci o nome, acho que é do Montfort. Luiz Montfort, se eu não me engano. E tem um outro que eu esqueci. O que o cara fez? Ele pegou todos os salmos da Bíblia, todos os salmos, e inverteu aquilo que era dado a Deus, que os salmos são adoração. A adoração, os salmos são hinos de adoração a Javé. Era essa a finalidade dos salmos, de adorar a Deus. O que ele fez? Ele pegou os salmos e aplicou a Maria. As falas ipsilíteres, que é aplicada a Deus, é aplicada agora por esse doutor da igreja a Maria. Ou seja, se isso não for adoração e idolatria, eu não sei mais o que seja e a palavra perdeu o sentido. Então, é por isso, então, que nós denunciamos os católicos. Não por causa de imagem. Não tem nada a ver isso. Deixa eu ver aqui. Agora ele vai citar o catecismo da Igreja Católica como se o catecismo fosse, assim, um obstáculo, né? Um argumento que derrubasse o que os evangélicos falam e que realmente acontece dentro da Igreja Católica a respeito das suas imagens, né? Vamos lá. Utilizar o catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó, é uma dica que eu sempre dou para os protestantes. Se você quer falar de um tema católico, estude o catecismo, porque aqui vai falar como os católicos lidam e tratam. Sim, a gente está acostumado a ler o catecismo. Tanto é que eu tenho o catecismo, né? Eu tenho o catecismo da Igreja Católica. Inclusive está grifado o catecismo da Igreja Católica. Vamos lá, vamos deixar ele argumentar aqui, fazer a sua argumentação na defesa das imagens. A questão das imagens sagradas. É o parágrafo 1192 do catecismo. As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Através do ícone de Cristo e das suas obras de salvação, é a Ele que adoramos, porque aqui é o aspecto de Cristo, né? Agora, através das imagens sagradas da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Nesse parágrafo está o sentido da veneração dos católicos às sacras imagens, sobretudo à Santa Mãe de Deus, aos santos. E isso precisa ser desmistificado. A nossa veneração é a quem aquela imagem representa e não a imagem. Vocês viram aqui, o texto é muito claro. Então, às vezes, eu acho que falta tenho certeza, falta boa vontade dos protestantes de estudarem o catolicismo antes de atacá-lo. Para ver verdadeiramente o que o catecismo em si
e não o que alguns católicos estão fazendo errado, tá bom? Bom, mas isso que ele falou agora serve também para nós, né? Se porventura tem algum evangélico falando palavras de ódio contra Maria, isso não representa a igreja evangélica. Não representa. Então, esse é o argumento bumerangue, diácono. Serve para os dois lados. Mas parece que serve só agora para o lado católico, né? Então, quando tem um pastor, que não é o caso desse pastor que ele citou, não é esse contexto aí. Ele está em outro contexto. Ele não está falando sobre Maria, mãe de Jesus. Estava falando sobre a imagem de Aparecida, é uma coisa completamente diferente, né? E não é nem uma imagem religiosa, gente. Não é nenhuma imagem consagrada. É uma imagem lá para ficar... É aquelas que a gente vê nessas cidades pequenininhas. Perto aqui da minha cidade tem uma cidade bem pequenininha, onde tem uma Aparecida enorme na entrada lá, né? E não é imagem consagrada isso aí. Ela é apenas uma imagem lá que está lá para embelezar lá, mostrando a fé, né? Suposta fé, seria aí daquele município, daquela cidade. Enfim, não é este o caso, então. E este argumento que ele está usando, então, é um argumento bumerangue. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater a uma fala que ele acabou de mencionar que, assim, ele leu no Catecismo da Igreja Católica que os católicos eles não prestam sua homenagem direto para a imagem, mas sim para aquilo que a imagem representa, né? Então, por exemplo, toda a devoção, toda a honra, não vai para aquela imagem, vai para o protótipo, né? Aquilo para o qual a imagem está sendo representada. É esta a ideia. Só que tem um porém. Esse é o grande problema para os católicos. Principalmente aqueles que sabem, que conhecem, que estudam, que são raríssimos, tá bom? Raríssimos. Por quê? Porque esse era o mesmo argumento dos pagãos contra os apologistas cristãos do primeiro, segundo e terceiro século e outros séculos depois também, tá? Era o mesmo argumento e eu vou mostrar isso para você. Por exemplo, eu separei aqui alguns destes ditos para você ver como que os apologistas cristãos na época tinham que lidar com esses argumentos dos pagãos, que é o mesmo argumento que os católicos romanos estão usando hoje no seu catecismo. Olha, Atenágoras, na petição a favor dos cristãos, na parte 18, ele vai dizer, olha, há aqueles que dizem que isso são apenas estátuas, mas é aos deuses que eles se referem, que as procissões que a eles se fazem e os sacrifícios que lhes oferecem terminam nos deuses, e a eles se dirigem, que não existe, enfim, outro meio de aproximar-se dos deuses sem este. Os deuses são difíceis de aparecer claramente. Então, segundo a ideia dos pagãos, era necessário fazer imagem desses deuses, já que eles eram invisíveis. Mas a ideia aqui é que tudo que eles devotavam à imagem não parava na imagem, ia para os deuses. Tem mais aqui, olha. Quem mais lidou com isso? Agostinho. Agostinho, sobre os Salmos 96, ele vai dizer isso aqui, olha. Envergonhem-se todos os que servem a uma escultura, os que se gloriam nos ídolos, mas avança um que se crê douto e diz, tipo assim, ó, tem um mais inteligentinho ali que vai falar assim, ó, eu não adoro uma pedra, nem esta imagem que não tem sentimentos, porque não é possível que os vossos profetas tenham imaginado que tinham olhos e não viam, e que eu seja ignorante a tal ponto de não saber que a imagem não tem alma, e não vê pelos seus olhos, e não ouve pelos seus ouvidos. Então, o pagão chegava perante os cristãos e falava assim, ó, mas vocês são bobos de acusar a gente de idolatria? Quem diz que a gente adora imagens? Os pagãos. Quem diz que a gente adora imagem? Será que os seus profetas, tão inteligentes como eram, eles acreditavam realmente que a gente ia adorar uma imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam? De modo algum, gente. Para com isso. Essa acusação de vocês, cristãos, contra nós, pagãos, contra as nossas imagens, é infundada. Aí, olha o que Agostinho vai falar. Eu não adoro isto, mas me inclino perante isto que vejo e sirvo aquele a que não vejo. Quem é este? Algum poder invisível se nos diz que radica nesta imagem. Mediante este tipo de explicação, olha o que ele vai falar, mediante este tipo de explicação acerca de suas imagens,
pensam que são muito inteligentes e que de modo algum se os pode contar entre os adoradores de ídolos. É o mesmo argumento que os católicos estão usando contra os evangélicos. E nós vamos pegar essa fala de Agostinho e devolver para os católicos romanos, para o nosso amigo Mariano. Mediante este tipo de explicação acerca de suas imagens, Mariano, penso que são muito inteligentes e que de modo algum se pode contar entre os adoradores de ídolos. Poxa vida, né? Mais claro que isso, como eu digo, só desenhando. Tem mais aqui, Gregório Magno, porque ele é muito citado, né? Então, qual que é o argumento católico? O argumento católico das imagens é o seguinte, olha, nossas imagens, elas são apenas pedagógicas, elas ensinam a nossa fé, como está no catecismo. Elas ensinam apenas a nossa fé, a nós nos aproximarmos de Deus. De onde que vem esse argumento? De Gregório Magno, numa carta sereno bispo de Marsella. Ele escreve da seguinte maneira, porque estava tendo na época da iconoclastia, e muitos estavam destruindo as imagens, né? Por achar que de fato aquilo lá, como diz a Bíblia, era uma idolatria. E aí, um desses bispos, que é o Sereno, bispo de Marsella, também quebrou as imagens da igreja. E aí, Gregório Mário, bispo de Roma, vai escrever para ele no seguinte ponto, olha. Além disso, notificamos-vos que chegou aos nossos ouvidos que a vossa fraternidade, ao ver certos adoradores de imagens, quebrou e derrubou essas mesmas imagens das igrejas. Olha, adoradores de imagens dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha o ponto que chegou isso. E nós o elogiamos por seu zelo contra qualquer coisa feita com as mãos que seja objeto de adoração. O que estava acontecendo entre os cristãos naquele tempo. Tá? Gregório Magno, ele não nega isso. Ele sabe que isso acontecia. Mas nós lhe queremos dizer que você não deveria ter quebrado essas imagens, pois a representação pictórica é utilizada nas igrejas por esse motivo, que aqueles que não conhecem as letras possam pelo menos ler olhando para as paredes o que não se conseguem ler nos livros. A vossa fraternidade deveria, portanto, ter preservado as imagens e proibir o povo de adorá-las, a fim de que tanto aqueles que não conhecem as letras pudessem ter como adquirir um conhecimento da história e que o povo não pudesse, de forma alguma, pecar por adoração de uma representação pictórica. Algumas coisas devem ser destacadas aqui. Primeiro, todos sabiam que as imagens estavam levando o povo cristão à idolatria. Sabiam muito bem. Qual foi o argumento aqui de Gregório? Ele falou assim, não, mas essas imagens, a adoração deles não está indo para as imagens, está indo para aquele protótipo. Não está indo para a imagem de Jesus, está indo para o próprio Jesus. Foi esse argumento que ele usou? Não, ele não usou esse argumento. Qual foi o argumento dele? As imagens servem como um instrumento pedagógico. Porque aquelas pessoas que não sabem ler, ou seja, que não conhecem as letras, pelo menos por esse motivo, elas devem ter as imagens como uma faculdade pedagógica, ou seja, elas conhecem histórias da Bíblia, da salvação, através das pinturas que nós fazemos. Perfeito. Perfeito. Não tenho nada contra esse argumento de Gregório Magno. Não tenho nada contra. Por quê? Porque era uma exceção para as pessoas que não sabiam ler. É o que nós fazemos hoje na escola dominical com as nossas crianças. As crianças não sabem ler, nós pegamos uma historinha, né, ilustrada, ou seja, da Bíblia do Antigo Testamento, ou da vida de Jesus, e vamos contando essas historinhas através das ilustrações. É praticamente isso que Gregório estava dizendo. Por quê? Porque tem grupos, tanto os grupos da época de Gregório não sabiam ler, como as nossas criancinhas ainda não sabem ler. Agora, depois que essas crianças crescem e começam a adquirir um conhecimento letrado, aí elas param com essa pedagogia. Nós paramos. Nós não ficamos nas nossas igrejas mostrando ilustrações para os irmãos da igreja. Por quê? Porque essa é uma pedagogia específica para aquelas crianças que não sabem ler, ou para pessoas que não sabem ler. É isso que Gregório está falando, né? Isso é interessante. Agora eu pergunto, é muito difícil você ter alguém que não sabe ler hoje em dia. É muito difícil, né? Principalmente nas missas católicas. Pode contar as pessoas que não sabem ler que vão na missa, né?
Então, essas pessoas, elas não precisam de imagens, porque ela já passou dessa época, né? A imagem, ela tinha um serviço, uma função pedagógica específica para um determinado grupo de pessoas e para um contexto histórico. Hoje não, não é? Então, esse negócio de que as imagens são os livros dos ignorantes, isso não cola mais hoje em dia, não é? Mas vamos continuar aqui. Agora, quem que é? Cláudio de Turim, Idade Média, gente, tá? Cláudio de Turim, Idade Média, eu acho que século IX, não me lembro bem. Mas vamos ver quais foram as justificativas daqueles cristãos idólatras que estavam adorando imagens. E o que Cláudio de Turim, um bispo, está falando? Encontrei todas as igrejas cheias de imagens sórdidas, que são anátemas e contrárias ao verdadeiro ensino. Como todos estavam honrando-as, me empenhei para destruí-la com minhas próprias mãos. Então, todos abriram suas bocas para me amaldiçoar, e se não fosse a ajuda do Senhor, teriam me engolido vivo. Aqueles contra os quais defendemos, a igreja dizem: não pensamos que há qualquer coisa inerente divina na imagem que adoramos. Adoramos com tal veneração somente em honra daquele a quem ela representa. Olha aqui. De novo, o argumento pagão sendo usado por cristãos. Aí Cláudio de Turim vai responder: respondemos que, se as imagens dos santos estiverem sendo veneradas por aqueles que renunciaram o culto ao diabo, não renunciaram o culto aos ídolos de fato, mas somente trocaram os nomes. E essa é a nossa posição em relação aos católicos romanos. É igualzinho o que um bispo da Igreja Católica está falando na Idade Média. Pois, se você inscreve numa parede, ou se você pinta imagens de Pedro e Paulo, de Júpiter e Saturno, ou mesmo de Mercúrio, essas imagens não são deuses, nem são apóstolos, não são nem mesmo homens, ainda que a palavra tenha sido alterada para este propósito. Agora vamos lá, Juliano o Apóstata. Juliano, ele foi imperador do Império Romano, na Idade Média, na Alta Idade Média, e ele era cristão, por isso que ele é chamado de Juliano o Apóstata. Ele estava dentro da igreja, foi ensinado por doutores da igreja, e ele se apostatou e foi para o paganismo. E quando ele tomou as rédeas do império, ele começou então a defender o paganismo e fazer uma apologia ao paganismo, tá? E tentar retomar os lugares, os templos pagãos dos cristãos que tinham sido dados por Constantino, seu filho. Olha o que ele vai dizer a respeito das imagens, defendendo as imagens. Estátuas e altares e a preservação do fogo não extinto, e em suma, todos esses detalhes foram estabelecidos por nossos pais, como símbolos da presença dos deuses. Não que devemos acreditar que esses símbolos são deuses, mas que através deles devemos adorar os deuses. Pois uma vez que estamos conectados com o corpo, também é necessário que nossa adoração aos deuses seja realizada de maneira corporal, mas eles são incorpóreos. O mesmo argumento, a mesma estratégia, o mesmo argumento usado pelos católicos romanos. Tanto é assim que nós vamos ver agora o Concílio de Trento. Olha o que diz o Concílio de Trento sobre as imagens. Declara este santo concílio que as imagens devem existir principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de todos os outros santos, e que essas imagens devem ser dadas a correspondente honra e veneração. Aquilo que Cláudio de Turim havia condenado, o Concílio de Trento está restabelecendo. Não porque se creia que nelas existe divindade ou virtude alguma, pela qual mereçam o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou que se lhe tenha de colocar a confiança nas imagens, como faziam antigamente os gentios. Mentira, os gentios, eles negam que colocava a sua confiança e a honra nas imagens. Eles não faziam isso. Os próprios pagãos falavam isso. Que colocavam suas esperanças nos ídolos. Eles não faziam isso, mas nem por isso deixavam de ser idólatras. Mas sim porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais representados nelas. Olha aí, olha o argumento pagão. De modo que adoremos unicamente a Cristo por meio das imagens, que beijamos e em cuja presença nos descobrimos, ajoelhamos e veneramos aos santos cuja semelhança é espelhada nessas imagens. Aqui há paganismo puro, o mesmo argumento dos pagãos, utilizado pelo Concílio de Trento e repetido pelo Concílio Vaticano II através do Catecismo de 1992,
posto aí por João Paulo II. Gente, é complicado, né? É complicado. Vamos voltar lá ao vídeo do Mariano e vamos ver o que ele tem a dizer para nós mais sobre as imagens. Ou ele vai mudar de assunto, não sei. E aqui, um adendo muito interessante, eu trouxe aqui um outro vídeo, né? Agora os protestantes. Agora ele vai falar sobre a questão das imagens do meio protestante. Vejam esse vídeo e depois eu explico todo o contexto para vocês. Vamos ver aqui. Passamos também sobre a Saia do Estado do Belém, São Paulo. E mostrando aqui uma réplica do José Wellington, aqui é o museu que foi dedicado totalmente a ele. Hoje ele está vivendo 90 anos e tem toda a sua história. E bom ouvir de novo. Atenção, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui, Assembleia do Estado do Belém, São Paulo. E mostrando aqui uma réplica do José Wellington, porque aqui é o museu que foi editado. Vocês notaram do que se trata esse vídeo? Eles fizeram ali uma estátua do pastor José Wellington, que é uma das maiores referências da Assembleia de Deus no Brasil, superintendente, se não me engano. Em ocasião ali de seu aniversário, fizeram a imagem do pastor. De bronze ainda, igual aquela do deserto lá, de Números 21. Então, olha a contradição de alguns protestantes. Ainda que é um movimento pentecostal, né? Uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Tá vendo que é uma incoerência muito grande? Então, vocês podem fazer, né? E enquanto nós temos a imagem da Santa Mãe de Deus, vocês têm a imagem do pastor aí. Olha a incoerência. Ele nem percebe, né? Ele nem percebe o que ele fala, as besteiras que ele fala, né? Com todo respeito ao diácono Mariano, mas é muita besteira, já. É muita besteira, gente. Gente, olha a comparação. Primeiro, ele desconhece ou ele distorce o que realmente acredita os pentecostais, evangélicos, protestantes de modo geral, a respeito das artes. Nós não condenamos as artes. Eu fiz um vídeo refutando aquele missionário e eu expliquei muito bem isso. Como que, por exemplo, Rembrandt, aquele pintor lá da Holanda, se eu não me engano, né? Era protestante, era puritano. E foi um dos maiores pintores do mundo. Está ali na galeria dos grandes clássicos, né? Da pintura universal. Rembrandt pintou várias cenas bíblicas. Então os protestantes, e de modo geral os evangélicos, não são contra a arte. Não são contra a arte, nós não somos. Então, o que ele está querendo dizer, olha, os evangélicos que odeiam as imagens, que abominam qualquer tipo de imagem, como se nós fôssemos contra confeccionar estatuetas, imagens, né? O que a Bíblia proíbe, o Mariano? Leia lá em Êxodo, capítulo 20. Proíbe o quê? Culto. Culto às imagens. E é justamente isso que nos diferencia de nós fazermos um busto aí, nesse caso aí do José Wellington, que é o presidente da CJDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, e presidente do Ministério Belenzinho das Assembleias de Deus, e ele está vivo ainda, ele não morreu, tá? Ele está vivo. Então não tem nada a ver com o que você está falando. É apenas uma homenagem, uma honra, como tem, por exemplo, estátuas dos reformadores lá em Genebra. Tem estátuas deles, é enorme as estátuas. Agora, o que diferencia a gente fazer imagens para honrar alguns personagens da nossa história e os católicos? A diferença é abismal. E qual que é a diferença? É o culto. O culto. Os católicos não escondem que prestam culto às imagens. Ah, não, mas o culto não vai para a imagem, vai para o protótipo. Mas os pagãos usavam esse mesmo argumento. Usavam. Então, mesmo que eles usassem esses argumentos, nós vimos que os apologistas cristãos, os pais da igreja, falavam que mesmo assim eles eram idólatras. Não deixavam de ser idólatras. Né? Agostinho até fala, né? Tem um que acha que é inteligente e usa esse argumento fajuta para tentar se escapar aí do título de idólatra. Mas mesmo assim eles são idólatras. E eu digo, mesmo assim, os católicos romanos continuam com a sua idolatria. Por quê? Porque eles prestam o culto. E o que é proibido é o culto. Agora, vamos pegar a imagem de Maria, já que ele citou Maria, e a imagem aí de José Wellington, tá? Vamos pegar essas duas imagens. Se você
me ver. Se você conseguir fotografar, filmar, provar que alguém acende vela diante daquela imagem de José Wellington, coroa aquela imagem, ora para aquela imagem, toca naquela imagem, se benzendo, né, fazendo o sinal da cruz, tocando, né? Se os pastores da Assembleia pegam aquela imagem, saem em procissão, abençoando ou benzendo o povo com aquela imagem, se essa imagem são colocadas nas nossas igrejas, se existem nichos para aquela imagem de José Wellington, se você conseguir provar tudo isso, aí você provou que existe uma incoerência entre nós e vocês católicos. Caso contrário, não. O que você está falando é apenas desonestidade intelectual a partir de uma bruta ignorância. Ignorância do que creem os evangélicos, ignorância dos fatos realmente que acontecem entre nós e vocês. Vamos dar continuidade então aqui. E nós estamos errados. Então é uma incoerência. Nós católicos não temos problema, até porque isso desde o início do cristianismo, dos primeiros séculos, já falamos aqui em outras ocasiões das catacumbas de São Sebastião, por exemplo, onde tinham imagens pintadas, ícones. Os cristãos nunca tiveram problema com isso, em olhar para a imagem, vou dizer de novo aqui, mostrar para vocês, né? Em olhar para as imagens e venerar nelas as pessoas que nelas vemos representadas. Então não é a imagem que vai curar, não é a imagem que traz a bênção, a imagem me leva à oração, conforme disse o padre Fábio Marinho. É um tema repetido no nosso canal, mas eu quis aqui trazer esse aspecto, né, do ódio, né? De onde surgiu o ódio? Então o ódio, segundo o padre Fábio Marinho, a respeito à opinião dele, surgiu do pentecostalismo, mas eu digo... Nós já provamos aqui que é uma acusação infundada, mentirosa, irresponsável, que não tem base. Não tem base. Nós já mostramos, provamos aqui que isso é uma mentira deslavada, né? O que nós colocamos é Maria no seu devido lugar e acusamos realmente os católicos de tirarem Maria daquele lugar que Deus colocou, que Deus a colocou no Novo Testamento. Só isso, tá? Se você for procurar Maria no Novo Testamento, você vai encontrar ela até Atos dos Apóstolos, só ali no dia de Pentecostes. Depois ela desaparece, porque ela cumpriu a sua missão de mãe. Ela desapareceu, ela teve uma função. Assim como cada um dos servos de Deus teve uma função, Maria teve a sua e parou por aí. Agora, o que os católicos fazem? Quer repaginar, ficar construindo. Como é que chama aquele filme que você fica reeditando, né? De maneira mais atual? Eu esqueci o nome. Mas é mais ou menos isso que os católicos fazem. Fica criando coisas e prolongando o ministério de Maria, sendo que o ministério de Maria parou ali. Parou ali, né? Os próprios escritores do Novo Testamento fazem com que ele pare ali. Não menciona mais Maria, né? E as menções que nós temos nos evangelhos são pouquíssimas a respeito de Maria, em comparação com a mariologia da Igreja Católica, né? Eles criaram toda uma teologia a respeito de Maria que não existiu nem nos pais da Igreja e muito menos no Novo Testamento. Então é por isso que nós acusamos os católicos de colocar Maria praticamente como uma semideusa. E isso é idolatria de fato, né? Vamos continuar aqui. A origem do ódio por qualquer devoção mariana ou cristológica vem do inimigo de Deus, vem do mal, vem do maligno. Então não há ódio dos pentecostais, não há ódio dos evangélicos por Maria. E agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar a explicação desse padre, mas agora vai dar a explicação teológica dele, né? Da onde que vem esse ódio por Maria? Vem da onde? Sim, falas como aquela do pastor que nós vimos aqui é uma fala, me desculpe, inspirada por qualquer coisa, por qualquer pessoa, menos por Deus. Dizer que a mãe de Jesus simboliza o mal, é o inimigo, que a imagem sacra da Santa Mãe de Deus simboliza o inimigo, então, enfim, é um tema que eu já respondi, Quem disse, diácono, que a Aparecida é a mãe de Deus? Quem disse que a imagem de Aparecida é a mãe de Jesus? Primeiro você precisa provar isso, né? Já tem o link, né, desse vídeo aqui na descrição, onde eu faço a refutação completa daquele pastor lá. Mas eu queria terminar aqui o vídeo com um aspecto bíblico, né,
que é um dos meus textos preferidos, que está em Lucas capítulo 1, versículo 48, onde o texto vai dizer, né? Enim ex hoc beata me dixent homines gerationes, que inclusive é o texto da minha ordenação, é o lema da minha ordenação diaconal, que eu vou colocar na tela. Porque olhou para sua pobre serva, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada. A própria Virgem Maria vai nos dizer que, no mínimo, um cristão autêntico precisa proclamar a bem-aventurança que está nela, o chamado único que Deus fez a ela, de gerar o Salvador no mundo. Ele vai falar sobre isso. Isso não toca a nós, evangélicos. Nós honramos Maria, ela será bem-aventurada, como eu já provei aqui através de pregações, sermões, de artigos, né? Já provamos isso. Maria sempre será bem-aventurada, ela sempre será serva humilde do Senhor. É diferente de ser rainha dos céus, como os católicos querem colocá-la, como rainha do céu. Não, ela é a serva humilde do Senhor, né? Eu acho que todos os servos de Deus, eles deveriam ter o mesmo princípio. Eu acho que eles seguem o mesmo princípio de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que os católicos fizeram, principalmente na Idade Média? Inverteram. Jesus diminuiu e Maria cresceu, né? Esse foi o grande problema. Mas vamos parar aqui com o vídeo do Mariano. Agora vamos para o vídeo daquele padre lá, porque ele vai entrar em questões aí psicológicas, né, da psicologia, falando do ódio que os cristãos evangélicos, principalmente pentecostais, têm sobre Maria. Eu tenho esse vídeo aqui. Vamos colocar ele aqui para a gente analisar. Esse ódio que eles têm contra a Mãe de Deus, se o senhor tem alguma visão diferente da nossa, uma visão psicanalítica sobre isso aí. Isaías, eu tenho uma comprovação. Comprovação? Minha. É uma coisa muito ódio particular. contra a mulher existe por conta disso? Existe, geralmente, as pessoas que têm esse ódio, você usou a palavra certa, porque tem muita gente que segue apenas o preceito que as religiões ensinam. Não é ódio, entendi. Mas é a ideia de que a ideia confusa e falaciosa de que os cristãos católicos adoram a Virgem Maria. Não, a gente não adora a Virgem Maria. Nós prestamos um culto de reverência, de veneração, completamente de adoração. Adoração somente a Deus, nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A mulher, ela é igual às outras? Claro. Né? Então é uma questão até lógica. Um cristão que defende a ideia de que Maria está subjugada, é pecadora, está morta, ele não entendeu absolutamente nada da lógica da vida, porque é uma questão filosófica, não é nem teológica. Então, quando fala-se desse ódio pela figura de Maria, é um ódio materno, Isaías. São pessoas que possuem problemas mal resolvidos com a figura da mãe, com a figura da autoridade materna, com a figura de referência materna. Todos eles, isso eu estou afirmando como psicanalista, todos possuem uma dificuldade com a figura materna. Seja um recalque, seja uma desavença, seja um ódio. Concorda, doutora? Plenamente. Tem a ver com essa relação mal resolvida com o feminino, com a primeira figura feminina lá atrás, que é a relação com a própria mãe. E aí a gente percebe isso, inclusive, no próprio comportamento dentro da igreja evangélica, que é essa exaltação da figura masculina, dali um patriarcado instituído, e a mulher como uma figura secundária. Dentro da própria igreja evangélica a gente vai ver isso. Então essa questão aí está muito mal resolvida lá na gênese da história. Não é sobre Maria, é sobre a relação com o feminino. Com a sua primeira mulher, que foi a sua mãe. Eu não entendo, assim, esse ódio é totalmente injustificável. Porque, cara, você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode duvidar da crença de outras pessoas. Saindo da esfera da religião, você como psicanalista, você consegue entender a potencialidade desse ódio e depois ir para outros crimes, por exemplo? Você fala relacionado a Maria? Esse ódio contra a mulher? Ah, com certeza. Com certeza. Isso pode ser um início? Pode ser uma origem? Eu acho que não é nem início, amigo. Eu acho que isso já é um contexto. Isso não é início. Isso já está implícito a uma personalidade violenta. Seja nas palavras, nos olhares, nos gestos. São pessoas misóginas. Exatamente.
que Já separam. Já faz parte já da faz parte personalidade, de tudo, justamente. de todo esse contexto. Justamente. Isso é tão interessante, essa misoginia, e é tão atual. Eu até o ano passado estava como diretora nacional de um Então, é ele e essa psicóloga aí. Vocês perceberam que mudou a imagem aqui, né? As cores, né? Porque o entardecer, tá vindo entardecer, caiu, já estamos já de noitinha já. Como eu estava usando a luz do sol, eu tava claro. Agora eu já estou com uma luz uma luz que não é natural, então mudou um pouquinho, tá bom? Mas eu acho que o vídeo é válido, apesar disso. Então nós vimos aí algumas falas desse padre, ele continua batendo na tecla que os pentecostais odeiam Maria. E onde que ele vai buscar referência para provar que da onde vem este ódio? Ele vai buscar referência em Freud, através do complexo de Édipo, tanto ele quanto essa mulher. Só que o problema é que Freud, cara, se você for estudar a história de Freud, meu, o cara não tem base nenhuma. Aliás, a psicanálise não é nem ciência. Não é nem ciência, né? Quanto mais Freud acertou com essa tal desse complexo de Édipo. Édipo, tudo para ele resumia-se ao sexo, né? Então, se você não gosta de uma pessoa, é porque você teve algum complexo contra sua mãe lá atrás, contra seu pai, enfim. E no caso, se você não odeia Maria, se você não gosta, aliás, se você critica alguma coisa dos católicos a respeito de Maria, isso é sinal que você teve algum complexo com a sua mãe lá atrás. Olha que besteira. É uma besteira tremenda. Primeiro que essa tese, né, essa teoria freudiana, ela é muito questionada, mas muito. E não é por mim ou por evangélicos, é questionado pelos próprios psicólogos. Tanto é que os discípulos de Freud, eles seguiram outras linhas. Jung, o judeu lá, o Victor, não me lembro o nome dele, que é uma linha que eu gosto muito, né, muito mesmo, né? E tem outros que seguiram e caíram fora dele, caíram fora do Freud, porque viu, ó, esse negócio aqui não funciona. Foi como Marx, né? Uma pseudociência. Então, essa maneira de encarar todas as coisas, todos os problemas, através dessa teoria, né, do complexo de Édipo, meu, é furada, isso não explica. E esse negócio de ódio, eles que estão inventando o ódio, eles inventaram o ódio e agora estão tentando explicar o ódio a partir de uma outra opinião furada, que é a opinião de Freud. É lamentável, é lamentável. E você vê as falas dessa mulher, que é a fala mais para a esquerda, né? É patriarcado, é misoginia, como é que a outra fala? É lugar de fala, né? É todo um linguajar de esquerda. Agora, por falar em misoginia, vamos ver realmente quem era misógino? Será que somos nós, evangélicos, que odiamos? Ou será que eram, por exemplo, os padres da igreja? Vamos dar uma olhadinha aqui no que dizia alguns padres da igreja católica, né? São João Crisóstomo. Entre todos os animais selvagens, nenhum é tão nocivo quanto a mulher. Pronto. Um misógino de mão cheia, né? Tomás de Aquino, a mulher é um homem perfeito, uma criação secundária. Vai ter misoginia assim lá adiante. Clemente de Alexandria, toda mulher deve ser cheia de vergonha por ser mulher. Não, esse ganhou a coroa do misógino duelo, né? Clemente de Alexandria, toda mulher deve ser cheia de vergonha por ser mulher. Origem de Alexandria, as mulheres são mais fracas e menos racionais do que os homens. Eu tenho que falar baixo para minha mulher não ouvir isso, porque isso é misoginia das brabas, viu, padre? Jerônimo, as mulheres, por sua própria natureza, são inconstantes e quebras de mente. Novamente Jerônimo, se você vê uma mulher, pense que é o diabo. Ela é como uma espécie de armadilha. João Damasceno, a mulher é um animal fraco e imprudente, não pode cumprir nenhuma tarefa sem um homem. Cipriano de Cartago, a beleza da mulher é uma armadilha, dá um maior perigo para um homem do que a companhia de uma mulher. Seguindo a lógica do padre, todos esses pais da igreja deveria ter algum problema com a sua mãe, não é? Porque eles odiavam as mulheres, eram misóginos naturais, misóginos natos. E aí, padre, o que você vai fazer com esse pessoal todo? Será que você consegue pegar uma dessas falas em alguma fala de um pastor evangélico? Ou um livro de um pastor evangélico que foi escrito contra Maria? Aonde que você consegue encontrar uma fala dessa falando sobre Maria em alguma literatura evangélica, padre?
ou pentecostal, porque você acusou os pentecostais. Então isso é fruto de ignorância, isso é fruto de preconceito crasso contra nós evangélicos, principalmente os pentecostais, tá? Isso é estratégia de má fé, usando má fé contra nós, tá? Isso é um argumento fajuta. Ele parte de algo que ele acha que é verdadeiro, que é o ódio, né, dos malvadões pentecostais ou evangélicos contra Maria, e vai fundamentar numa teoria para lá de questionável, que é a teoria freudiana, né? É isso aí, pessoal, né? E o diácono Mariano abonou aí, chancelou o que o padre, as besteiras que esse padre acabou de falar. Essa não é a única besteira, não. Ele falou um monte de besteira nesse podcast aí, sobre outros assuntos, tá? Mas está aí. Os evangélicos odeiam Maria, mãe de Jesus? Nunca. Ela é uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher perfeita, que foi usada por Deus porque era santa e continua sendo bem-aventurada. Ela tem um lugar em nosso coração, assim como tem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Moisés e alguns dos profetas e servos de Deus do Antigo Testamento. Nem mais, nem menos. É o lugar que a Bíblia dá para que ela ocupe nosso coração. Tá bom? Se você gostou do vídeo, reaja, manda esse vídeo para outras pessoas, para serem abençoadas, para que elas cresçam em conhecimento e desmintam mentiras a partir de preconceitos contra nós evangélicos, tá bom? Está aqui, mais uma vez, desmistificado falas preconceituosas contra nós, contra a comunidade evangélica. Nós não cremos nisso, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Você não acha que Deus acha abominável, então? Não, de forma alguma. E pra ele tá tudo bem. Pra Deus tá tudo bem. Por que Deus, ao invés de se preocupar com a guerra na Palestina, tá preocupado com quem tá deitado na sua cama? Ah, eu acho uma excelente questão. Então, nós temos que tirar essa ideia de que Deus é aquele triângulo que a gente tinha nos antigos conventos, com um olho no centro, que nos banheiros dos conventos eram colocados uma pintura desse triângulo com um olho pra vigiar a gente tomando banho. Caraca! Não podia se tocar, não podia ter contato com o seu corpo, intimidade com o seu corpo. E imagina ter contato e olhar pro corpo do outro. Você acha que uma parte considerável, então, dos sacerdotes da Igreja Católica não acreditam que Deus condena a homossexualidade ou a bissexualidade? Sim. Nossa, muito interessante. Sim.